Boa noite, meus queridos parceiros das duas rodas. Tudo bem por aí? Aqui tá frio pra dedé hoje. Pela rádio Viagem do Rock, com direção, mixagens e supervisão técnica do dedicadíssimo Roberto Leal, está no ar mais um programa da série Na Estrada com o Marcão. E eu sou o Marcão. Sabe, gente, eu estive pensando e concluí que, a julgar pelo feedback, pelo retorno, pelos comentários que recebo a respeito desta série de programas, todos os meus queridos ouvintes devem caber em uma Kombi, e com muito conforto, pois a lotação oficial de uma Kombi, incluindo o motorista, é de 9 pessoas. Então, sobrarão lugares. E isso não configura um lamento, tá? É só uma constatação. Mas, vamos lá. Bola para frente. No programa passado, falei sobre o que ocorreu no evento de primeiro aniversário dos Ceifadores do Asfalto Motoclube, uma associação motociclística jovem, bem jovem, do município de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. E foi muito bom, foi bem legal. Hoje eu vou dar apenas uma palhinha sobre a história do motociclismo, melhor dizendo, do motoclubismo. Por ser um assunto muito polêmico, eu vou apenas citar fatos inquestionáveis, tá? Posto que há neste tema algumas controvérsias e, infelizmente, muita vaidade. E eu não estou aqui para dar espaço a discursos vazios e para egos inflados. Sem polêmica, né? Bem, vamos então aos comentários sobre o motoclubismo. No Brasil, ainda que haja dúvidas, tem-se como certo que a primeira associação de motociclistas foi o Motoclube do Brasil, fundado em 1927 e foi sediado na Rua Ceará, na cidade do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, mais precisamente em 1932, surgiu o Motoclube de Campos, na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Porém, há notícias publicadas em um jornal da época sobre a reunião de fundação do Piratininga Motoclube, em 1914, e talvez seja esse o motoclube mais antigo do mundo. Lá fora, no resto do mundo, por volta da década de 30 do século passado, as associações motociclísticas apenas engatinhavam. E logo depois passaram a surgir motoclubes com tendências mais rígidas, e muitos acontecimentos contribuíram para expor a imagem dos motociclistas até ao ridículo algumas vezes, principalmente pela imprensa marrom e sensacionalista da época, que taxava os motociclistas de arruaceiros, desordeiros e outros adjetivos superlativos ofensivos. Será que mudou? Mais tarde, algumas produções cinematográficas de Hollywood fizeram o desserviço de incentivarem verdadeiros desordeiros e arruaceiros a criarem motoclubes e a formarem gangues sobre duas rodas. Isso fez com que a década de 50 do século passado ficasse conhecida como a página negra da história do motociclismo. Isso no mundo, né? Felizmente, agora isso está mudando gradativamente e esperamos que no futuro próximo não sejamos mais confundidos com arruaceiros. Vamos ver, né? Atualmente o que pega é que tem alguns manés que nos encontros ficam estourando o motor da moto, acelerando pra cacete, fazendo borrachão, zerinho, e bagunçam tudo. O problema é que os organizadores dos eventos, que toleram isso, ou até incentivam essa merda também, né? Há organizadores e organizadores. Bom, vamos voltar ao que interessa.
Já na década de 60 do século passado, as motocicletas voltaram a ser tema de produções de Hollywood, com Elvis Presley, Roustabout e Steve McQueen no filme A Grande Fuga, e mais uma série de películas que chegou ao seu auge com Easy Rider, estrelado por Peter Fonda. E finalmente inicia-se a mudança da imagem dos motociclistas com o início da fase romântica, que perdurou até o final da década de 70 do século passado. Esse período fixou o motociclista como um ícone da liberdade e da resistência ao sistema então estabelecido. Nessa época, surgiu no Brasil, em São Paulo mais exatamente, e em 1963, o Zapata Motoclube, e já no final da década, em 1969, surgiu no Rio de Janeiro o Balaios Motoclube, grupos estes que já seguiam os novos padrões internacionais de hierarquia e do princípio da irmandade. A partir da década de 70 do século passado, aconteceu a implantação de diversos motoclubes pelo mundo afora, a maioria deles já seguindo os princípios da hierarquia e da irmandade. No Brasil, a popularização das motocicletas e do motociclismo, dos motociclistas, de uma forma geral, iniciou no final dos anos 70 do século passado e se massificou na década de 90, quando da liberação das importações de motocicletas pelo governo brasileiro. Atualmente, o maior motoclube brasileiro em número de integrantes e em municípios onde está presente é a Irmandade Bodes do Asfalto. O maior motoclube do mundo é o Hells Angels Motorcycle Club, fundado em 1947 nos Estados Unidos da América do Norte. Lá fora, a coisa começou mais ou menos assim. Ainda que isso não seja reconhecido pela AMA dos Estados Unidos, é American Motorcycle Association, o primeiro motoclube norte-americano surgiu após a Grande Depressão e se mantém vivo até hoje. Trata-se do Cook Outlaws Motorcycle Club, fundado em 1936. Esse grupo era radicado em Cook, cidade de Illinois, e seu território se estendia até Chicago. O Cook Outlaws tornou-se, mais tarde, o Chicago Outlaws Motorcycle Club, e hoje é conhecido como Outlaws Motorcycle Club, ou simplesmente Outlaws. O símbolo dos Outlaws era gravado na parte de trás dos coletes e consistia simplesmente no nome do clube. As vestimentas de couro, assim como o escudo e as facções, não existiam naquela época. É interessante notar que, de acordo com o site dos Outlaws Motorcycle Club, o logotipo do motoclube é um crânio centrado sobre dois pistões e bielas cruzados, similar à bandeira do pirata Jolly Rogers. O nome do crânio é Charlie, e tudo foi inspirado no vestuário do filme The Wild One, no Brasil, O Selvagem, estrelado por Marlon Brando em 1954. Segundo a AMA, a American Motorcyclist Association, órgão motociclístico oficial dos Estados Unidos da América do Norte, o motoclube mais antigo é o Motor Maids, e não é formado por homens, mas sim por bravas mulheres. A AMA concedeu ao Motor Maids a carta patente de fundação já em 1940. As Motor Maids Motorcycle Club mantiveram uma identidade singular e uma estrutura hierárquica sempre igual. Interna e externa sempre igual, desde a sua fundação. E o motoclube mais antigo dos Estados Unidos é formado só por mulheres. Enquanto seus maridos estavam na guerra, essas intrépidas mulheres aceleravam fundo suas motos na América do Norte. Os Outlaws Motorcycle Clubs, criados em 1936,
reivindicam a patente de motoclube mais antigo dos Estados Unidos. Mas como eles realizaram duas modificações em seu nome e nos estatutos, no decorrer desse tempo, acabaram por não conseguirem provar que eram o mesmo motoclube. Mudou o estatuto, mudou o nome e aí descaracterizou ser o mesmo motoclube. E por isso não obtiveram a patente de motoclube mais antigo segundo a AMA americana. Portanto, meus senhores, meus queridos marmanjos, o motoclube mais antigo da América do Norte é formado só por mulheres motociclistas. Então, por favor, nunca mais falem que moto e motociclismo não são coisas de mulheres. Combinado? No final dos anos 40 e no início dos anos 50 do século passado, a imprensa norte-americana fez uma grande e maldosa campanha contra os motoclubes e contra o motociclismo de forma geral. Muitos atribuem a um filme, mas o fato que gerou todo o preconceito contra motociclistas e motoclubes teve início a partir de um incidente, e tal fato acabaria definitivamente com a imagem dos motoclubes bonzinhos, dos motociclistas legais. O fato aconteceu em Hollister, na Califórnia, Estados Unidos, em 4 de julho de 1947. Esse episódio foi tema de uma distorcida reportagem feita pela revista Life, onde foi deturpado o novo perfil dos motociclistas, e isso fez com que os motoclubes, não ligados à AMA, ganhassem popularidade e certa fama. Porque desde essa época já havia motoclubes que não se alinhavam muito à Associação de Motociclismo e de Motociclistas e de Motoclubes dos Estados Unidos, que era um órgão e é um órgão oficial. Naquela época, apenas os membros da AMA recebiam o certificado de motoclube, e isso dava permissão para competir em provas de velocidade. O mundo da competição era um fator determinante para a formação e difusão dos motoclubes nos Estados Unidos. A AMA era responsável pelas regras relativas a seus membros, pela segurança nas corridas e também pela imagem familiar que os eventos precisavam ter para que a verba que entrava da venda de ingresso fosse grande. Em 4 de julho de 1947, uma falha da organização dentro da AMA provocou um pequeno incidente em Hollister, e depois dele, a imagem dos motociclistas não seria mais a mesma. Naquele final de semana, ocorreu na cidade o encontro de vários motoclubes, incluindo o Paisted of Bastards of Bloomington e o Buzz Fighters Motorcycle Clubs, todos atraídos pela corrida que acontecia anualmente e que a AMA promovia por todos os Estados Unidos. Como esses eventos eram considerados de primeira linha, uma grande legião de motociclistas, membros de motoclubes ou não, foram para Hollister. Naquele 4 de julho fatídico, uma mistura de álcool e adrenalina, o que é intrínseco ao motociclismo e ao motociclista, foi o combustível para vários incidentes. Membros de motoclubes e não membros passaram a competir pelas ruas da cidade, regados a grande quantidade de cerveja. Olha só. A confusão produziu pequenos incidentes, entre eles danos ao patrimônio e atentado ao pudor, mas nada parecido com um cerco à cidade como a revista Life noticiou. A dúvida sobre o que realmente aconteceu em Hollister naquele momento sempre vai existir, porque a maior parte das pessoas que viveram aquele final de semana já faleceu, e por isso a verdade nunca vai aparecer, além do que muitos não quiseram falar a respeito. Isso é óbvio, né? As reportagens da época retrataram Hollister como uma cidade tipicamente interiorana que foi abalada pela chegada de motoqueiros arruaceiros, que fizeram a cidade virar um pandemônio.
No entanto, há registros de que Hollister já havia recebido outras corridas de motocicleta, inclusive a própria Gypsy Tour em 1936. Com isso, pode-se afirmar que a cidade pacata, foco das reportagens, também não é verdadeira. O certo é que anos mais tarde, também em Hollister, por muito pouco, outra baita merda não aconteceu. Em 1997 tentaram comemorar o aniversário de 50 anos do tal incidente, mas não deu muito certo, porque de novo a cidade não tinha capacidade para receber os milhares de motociclistas que ali chegavam. O incidente em 47, em Hollister, pode ser atribuído a um erro de cobertura da imprensa e a um texto sensacionalista que tinha como objetivo vender mais jornais, como era a prática naquela época. De acordo com os relatos, Barney Patterson, um fotógrafo do San Francisco Chronicle, publicou uma foto de um motociclista bêbado equilibrando-se sobre uma moto Harley-Davidson, cercado por cascos de cerveja, todos quebrados, e segurando uma cerveja em cada mão, com a seguinte manchete: "É assim a América". O fotógrafo só não disse que a cena dessa foto tinha sido toda montada, porque existe uma outra foto com as garrafas de cerveja inteiras. O San Francisco Chronicle exagerou no artigo ao afirmar que motociclistas realizavam competições em todas as ruas da cidade e estavam com suas motos dentro dos bares e restaurantes. Isso daí não era verdade. Para piorar ainda mais esse episódio, a matéria publicada utilizou palavras como terrorismo e pandemônio. Também afirmavam que as mulheres que acompanhavam os motociclistas eram qualquer coisa, menos senhoritas americanas. O artigo serviu para inflamar os ânimos na região e logo vieram desentendimentos que resultaram até em morte. A revista Life, em 21 de julho de 1947, aproveitando o momento, publicou um artigo com a mesma foto do motociclista bêbado e com o título Cyclist's Holiday, He and Friends Terrorize Town, traduzindo, Festa do motociclista, ele e os seus amigos aterrorizaram a cidade. O artigo afirmava que 4.000 membros de um motoclube eram os responsáveis pelo tumulto. Mais do que um exagero, né, pô? Isso era uma puta mentira, pois naquela época nenhum motoclube tinha nem um terço desse número. Bastaram apenas 115 palavras colocadas abaixo de uma imagem grande e grotesca de um motociclista bêbado para causar tumulto em todo o país. Alguns autores disseram que a AMA liberou para a imprensa, logo após isso, uma nota que desmentia a sua participação em Hollister e que indicava que 99% dos motociclistas eram pessoas de bem e cumpridores da lei, e que os clubes de motociclistas da AMA não estiveram envolvidos na baderna. Porém, a AMA não tem nenhum registro dessa nota. Fica no ar a coisa, né? A revista Life publicou os comentários de pelo menos 3 pessoas a respeito dessa matéria. Uma delas era Paul Brokaw, editor de um periódico chamado Motorcyclist. E ele detonou a tal revista Life. E essa é a íntegra da carta dele à revista. Senhores, palavras mal servem para expressar meu choque ao descobrir que o retrato do motociclista foi obviamente preparado e publicado por um fotógrafo interesseiro e sem escrúpulos. Nós reconhecemos, lamentavelmente, que houve uma desordem em Hollister. Não um ato de 4.000 motociclistas, mas de 1% desse número, ajudada por um grupo de não motociclistas apostadores. Nós,
De forma alguma estamos defendendo os culpados. De fato, é necessária uma ação drástica para evitar o retorno de tais comportamentos. Entretanto, vocês devem entender que a apresentação dessa foto macula inevitavelmente e irreversivelmente o caráter de 10 mil homens e mulheres inocentes, respeitáveis cumpridores das leis e que são os representantes verdadeiros de um esporte admirável. Paul Brokaw, editor Motorcyclist, Los Angeles, Califórnia. Enquanto os motociclistas comuns e as moto-organizações norte-americanas tentavam se distanciar do ocorrido em Hollister, clubes como o Busy Fighters buscavam se aproximar e se enquadrar nele. Assim, o evento de Hollister de 47 era o que faltava para a consolidação dos motoclubes não alinhados à AMA, ou seja, os Outlaw Motorcycles Club, traduzindo literalmente motoclubes fora da lei. Vale aqui ressaltar que esses motoclubes nunca pertenceram à AMA, portanto não foram ou banidos ou qualquer coisa parecida em momento algum, como alguns informam. Entre 1948 e princípios dos anos 60, os motoclubes não alinhados à AMA se espalharam por todo o país, estabelecendo um novo capítulo na história do motociclismo dos Estados Unidos da América do Norte. Clubes outlaws, tais como Sons of Silence Motorcycle Club, surgiu no meio oeste, o Bandidos Motorcycle Club no Texas, os Pagans Motorcycle Club na Pensilvânia, entre muitos outros. Durante esse período, vários integrantes do Painted of Bastards of Bloomington saíram do clube e formaram a primeira versão dos Hells Angels Motorcycle Club. No mesmo período, o Busy Fighters, um dos Outlaws Motorcycle Clubs originais, iniciou o declínio do número de membros. A Guerra do Vietnã, conflito que rolou entre 1958 e 1975, pode ser vista como um dos fatos mais recentes que contribuíram para o aumento do número dos Outlaw Motorcycle Clubs. Se o retorno dos veteranos da Segunda Guerra Mundial foi um fator que contribuiu para a formação desses motoclubes, o conflito do Vietnã foi a pólvora que faltava para explodir tudo isso. Os veteranos desse conflito, da Guerra do Vietnã, eram humilhados pela população em geral. Chegaram a ser rotulados de bebês assassinos. Alguns receberam cuspidas e xingamentos ao descerem dos aviões e desembarcarem nos Estados Unidos. E muitas vezes foram recusados em bons empregos. E isso após terem cumprido com muito sofrimento, o seu dever para com a pátria. Olha que foda, que ingratidão. No meio dessa baita confusão, surgem os motoclubes 1%, que emergem em escala nacional, tendo como apoio o surgimento dos clubes outlaws. Para concretizarem esse nascimento, os clubes dominantes da época foram além. Observando a declaração atribuída à AMA de que os arruaceiros eram apenas 1%, buscaram para si a responsabilidade de fazerem parte daquele 1% que foi apontado em Hollister. Então criaram uma organização sem regras, ou melhor, sem regras explícitas, Tinham as regras que eram não escritas, poucas, mas tinham. Eles eram não alinhados à AMA, ou seja, assumidamente outlaws, e passaram a se identificar por meio de um emblema em forma de diamante com a inscrição 1%. Concordaram também em estabelecer limites geográficos, dentro dos quais cada motoclube teria domínio. Um ponto significativo na evolução, hoje eu estou falhando, velho? Preciso regular a marcha lenta. Um ponto significativo na evolução dos motoclubes 1% se evidenciou no verão de 1964 na Califórnia.
Nessa época, 2 integrantes do Oakland Hells Angels Motorcycle Club foram presos acusados de terem estuprado 2 mulheres em Monterey. No entanto, pouco tempo depois foram liberados por insuficiência de provas. Esse episódio foi a desculpa que faltava para que o governo do estado da Califórnia voltasse os olhos para os Outlaw Motorcycle Clubs. Ainda em 1964, o senador Fred Fair exigiu uma investigação imediata sobre as organizações Outlaw, encargo que ficou sob a responsabilidade do general Thomas Lynch. No ano seguinte, o general Lynch liberou um relatório que esmiuçava as atividades dos clubes outlaws. Esse tal relatório de Lynch pode ser considerado a primeira tentativa de se classificar os motoclubes como um perigo para a sociedade e também para o Estado. Entretanto, ele se resumiu em afirmar que essas organizações possivelmente cometiam crimes como sedução de jovens inocentes, estupros e pilhagens em pequenas cidades. O relatório foi largamente contestado, mas a imprensa, percebendo que a história dos clubes outlaws vendiam muito bem, passou a publicar diariamente o lado negativo dessas organizações motociclísticas. Infelizmente, esse relatório mudou de forma negativa o conceito de motoclube na cabeça do povo norte-americano. Essa afirmação pode ser compreendida quando se observa os noticiários daquela época e ainda os dos tempos atuais. Pouco ou nada mudou, né? Mas tenham todos a mais absoluta certeza de que os motoclubes ainda são a melhor forma de se expressar o motociclismo estradeiro, de praticar o nosso código. E é bom lembrar que todas as corridas de motos que vemos pelo mundo afora, atualmente, começaram com eventos promovidos pela AMA norte-americana. Tais eventos foram os precursores de tudo que vem a ser o mercado de motocicletas hoje. Eventualmente, os motoclubes podem até perderem o seu pique de crescimento, mas nunca irão perder o charme e o indiscutível glamour. Bom, gente, hoje eu não falei sobre doação de sangue, sobre prevenção de acidentes e nem da campanha O Real para o Motoboy. Mas voltarei a esses assuntos em breve, tá? Isso é uma ameaça. Eu lembro que meus programas podem ser ouvidos no YouTube, bastando acessar Viagem do Rock / Na Estrada com o Marcão. Vão lá. Tem umas merdas legais lá. Já passou da... gente, eu tô atrapalhado hoje, velho. Seguinte, já passou da hora de pôr a moto no cavalete e acabar com esse programa. Ufa. Que cada um fique com Deus em que acreditar e que tenha uma semana produtiva. Até o próximo programa na semana que vem, se Deus quiser e o Roberto Leal deixar, né? As reprises desse meu programa rolam nas quartas-feiras às 22 horas pela nossa Viagem do Rock, que é a rádio mais legal que existe. Gente, eu queria falar a respeito de um negócio interessante de um motoclube. Existe um motoclube em Guarulhos chamado Naja Motoclube, que é o motoclube mais antigo daquela cidade. Até onde eu sei, é o único motoclube do mundo que tem entre os seus integrantes alguns deficientes físicos, alguns com algumas sequelas bem fortes, eu diria assim. E eles não só pertencem ao motoclube, como também são motociclistas de verdade. Eles têm motocicletas adaptadas com a ajuda de mecânicos do próprio motoclube. Isso é muito legal. Tem pessoas com várias deficiências físicas e todas elas são motociclistas, viajam pra cacete e é muito legal, tá? Se alguém tiver alguma notícia nesse sentido de mais algum motoclube, por favor avise a gente que vai ser legal e a gente vai divulgar.
porque isso sim é motociclismo. Naja Motoclube, parabéns, gente. Meus queridos, uma boa noite. Tchau, meu povo. Fui.